meses de outubro de cada ano comemora-se um marco importante na história da Igreja, a Reforma Protestante. Mais precisamente no dia 31 de outubro. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero escreveu e afixou as suas 95 teses na paróquia em Wittenberg, na Alemanha. As 95 teses de Martinho Lutero contestavam a venda das indulgências e fundamentam o que conhecemos como as 5 solas da Reforma Protestante. E é sobre este tema, sobre este assunto que nós pretendemos conversar no vídeo de hoje. Sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Essas são as 5 solas da Reforma Protestante. Somente a fé. Quando nós lemos o Novo Testamento, as palavras, as cartas do apóstolo Paulo, os evangelhos, todo o Novo Testamento fundamenta essa verdade de que somente pela fé nós podemos alcançar a salvação. Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não existe uma outra maneira de nós alcançarmos a salvação senão por meio da fé. E a fé é nós confiarmos na obra que Jesus realizou para a nossa salvação. Ter fé não é confiar naquilo que nós podemos fazer para alcançar a salvação. Ter fé significa confiar naquilo que Jesus fez e entender que a obra que Ele realizou é suficiente para a nossa salvação. Segundo, ele fixa ali nas 95 teses também só as Escrituras. Nós sabemos que existia uma tradição na Igreja Católica que o Papa tinha um poder de fala, um poder de voz e um poder de autoridade muito grande. Da mesma forma, a tradição que vinha sendo trazida de geração em geração. E depois do Papa e depois da tradição é que vinha as Escrituras. As Escrituras ficavam em terceiro lugar. E Martinho Lutero ele diz que somente as Escrituras são suficientes para nos fazer compreender a vontade de Deus e para nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Então, o segundo solo da Reforma Protestante é só as Escrituras. Nós devemos considerar muito mais, ou tão somente aquilo que as Escrituras diz, muito mais do que aquilo que sentimos. Nossa vida, nossa fé e a nossa maneira de viver deve ser pautada pelos princípios das Escrituras Sagradas. Nós devemos submeter a nossa vida à autoridade da palavra. Como disse o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, porque toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Então, somente as Escrituras é suficiente para fundamentar a nossa fé e para fundamentar o que nós compartilhamos com outras pessoas. Somente as Escrituras, somente Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz: "Mas longe esteja de mim de gloriar-me a mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo, na qual o mundo está morto para mim e eu para o mundo." Somente Cristo também é um fundamento da Reforma Protestante. E a nossa fé, ela está fundamentada nessa verdade. Cristo é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos de Cristo e alguém mais. Não precisamos de Cristo e algo mais, porque o sacrifício dele foi perfeito e plenamente aceito pelo Pai. Nós não precisamos de Cristo mais a circuncisão. Não precisamos de Cristo mais as nossas obras. Não precisamos de Cristo mais a tradição. Cristo Jesus é suficiente para que nós alcancemos a salvação, e nele nós devemos confiar, nele nós devemos nos gloriar, nele nós devemos fundamentar a nossa glória. A glória da nossa vida não está naquilo que fazemos para Deus, mas naquilo que Jesus fez como oferta agradável a Deus para nos redimir,
dos nossos pecados. Somente a graça. O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a graça, somente a graça, é um fundamento da fé cristã, é um fundamento da reforma protestante. Somente a graça é suficiente para nos fazer desfrutar de um relacionamento com Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não podíamos fazer nada para Deus a fim de agradá-lo, para que Ele nos beneficiasse com o seu favor. Nós estávamos mortos em delitos e pecados e Ele nos deu vida, Ele nos reviveu, não porque havia mérito em nós ou porque havia algo em nós que movesse Deus a agir graciosamente na nossa direção, mas porque Ele é Deus de bondade. Deus agiu com graça e nós entendemos que somente a graça ela é suficiente para a nossa salvação. E por fim, somente a glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, a primeira carta no capítulo 10, versículo 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós que fomos justificados por Deus, nós que fomos perdoados por Deus, nós que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, nós que nos tornamos nova criatura por meio da ação salvadora de Deus na nossa vida. Agora, ao fazer algo, ao fazer alguma obra, nós fazemos no objetivo de glorificar aquele que nos chamou, no objetivo de glorificar aquele que nos escolheu graciosamente e aquele que nos envia para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. Portanto, também é um fundamento da reforma protestante, é um fundamento da fé cristã, somente a glória de Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, tudo que nós nos tornarmos deve ser para glorificar aquele que entregou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Somente a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça e somente a glória de Deus. Essas são as 5 solas da reforma protestante. E para finalizar, eu quero deixar um desafio para você e para mim, para todos nós. Permita que Cristo faça uma reforma na sua vida a cada dia. Que a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de nos relacionar com o próximo, a nossa maneira de nos relacionar com Deus seja a mesma que Jesus nos ensinou. Que Jesus seja o nosso modelo, que Jesus seja a nossa referência. Jesus é o maior reformador. Ele reinterpretou a lei, ele reinterpretou os relacionamentos. Jesus, ele nos ensina o verdadeiro conceito de grandeza, que não é ser servido, mas sim servir aos outros. Ou seja, que a partir daquilo que nós enxergamos na pessoa de Jesus, a mansidão, a humildade, a obediência, a submissão, a vontade do Pai, que assim também nós vivamos em todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Permita Jesus fazer reformas, mudanças e transformação na sua vida e no seu ser. Vamos juntos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus que tem conduzido a Tua igreja em todo o tempo. O Senhor usou Martinho Lutero e também os demais reformadores, como John Calvino, como Eurico Zwinglio. O Senhor usou esses homens para promover, para trazer de novo a igreja para o eixo, para o centro da sua vontade. Jesus, nós oramos a fim de que o Senhor continue promovendo reformas, não fora de nós, mas dentro de nós, para que sejamos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Amém.